A maioria, ela nunca é inteligente, né? Uhum. Nunca é inteligente. Então, se você quiser fazer a mesma coisa que fazendo, você vai ter basicamente a rentabilidade de todo mundo. Sim. Tchau, Duda. E o que é o negócio que você fala de setor à prova de bala? É esse BEST aí que eu te falei. Ah, Eles então. são os blindados. Claro que, assim, obviamente que não é você fechar os olhos e comprar qualquer empresa destes setores. Uhum. Você precisa estudar. Isso é um filtro inicial para você fazer. Você também é insável, uma pessoa que é iniciante na bolsa, ou até eu que era analista, pessoal. Analista não analisa tudo. Cada analista cobre um determinado setor, né? Então, o que você faz? Você prioriza aquilo que encaixa na estratégia. Então, o que esses setores à prova de balas, né? O que esse setor BEST tem em comum, todas essas empresas? Elas conseguem ali receita recorrente, certo? É uma conta que você está sempre pagando. Todo mês, mês após mês, você não consegue fugir desse boleto. É uma conta recorrente e que corrige a inflação. Tá? Boa. Então, qual a consequência disso? Extrema resiliência em momentos de crise. Cara, no Brasil a gente tem uma crise para chamar de nossa todo ano, né? Então, obviamente que a gente só vai querer ser conservador quando a merda já tá no ventilador. A gente não, a gente gosta de ser conservador sempre, devagar e sempre. Lembra sempre disso. Eu tô falando enriquecer devagar. Né? Não tô falando aqui de nenhuma estratégia mirabolante que vai te deixar rico em um ano, em um mês, nada disso. Né? É, obviamente, fazer exatamente o que grandes investidores também lá de fora fazem, que é se tornar sócio de bons negócios que vão durar muitos anos. Só que aí, por exemplo, você investe no longo prazo, aí sei lá, vamos botar aí 20, 30, por exemplo. O mundo tá mudando rápido pra caramba, principalmente nesses últimos meses e anos aqui, né? Com Inteligência certeza. artificial, caramba e tal. Você acha que existe um risco, por exemplo, de alguém começar... Porque eu realmente estou impressionado como esse negócio de inteligência artificial está mudando o mundo a passos muito largos e chega a ser até preocupante, né? Inclusive, né? Não sei se você viu agora, mas hoje em dia dá para você fazer um livro com inteligência artificial. E eu fiquei louco, porque eu tô me matando para escrever o meu. Aí quando eu acabo, a gente perguntando, ai Duda, você usou inteligência artificial, vai te lascar, miserável. Fiquei que nem um condenado escrevendo de madrugada lá em casa, né? Eu já tenho 3, Duda. Você... então... Best-seller. Já tá vendendo. Ilustrado, né? Meu, faz capa, faz tudo essa porcaria de inteligência. Às vezes me dá até raiva essa inteligência artificial aí. Mas enfim... Vocês têm que ficar muito atentos, né? Sim, aos claro. movimentos e as mudanças do mundo, né? Porque se tá mudando nos últimos 2 anos, imagina daqui a 20, né? É verdade. Então, vocês chegam a pensar assim, se esses itens do BEST não estão tão sujeitos a uma mudança no curto prazo? Tipo assim, sei lá, inventando. Ai, daqui a 5 anos não vai mais existir empresa de energia. Porque, sabe? É difícil pensar isso, né? É. É muito difícil se adivinhar também. Tudo pode mudar muito rápido. Mas, olhando a história, né? Claro que não dá para imaginar que tudo vai acontecer sempre igual, mas se a gente pega as coisas que se repetem sempre, esses grandes saltos de idade só melhoraram a rentabilidade desses setores que eu te falei. Boa. Então, é acreditar o quê? Aí, como acionista, monitorar e se preocupar se esses gestores estão se preocupando com isso. Tá. Entende? Então, você tem que acompanhar, obviamente, para ver o que o pessoal está fazendo para se movimentar. Cara, bancos é o maior exemplo disso. Há 5 anos atrás, não precisa ir muito longe, 2, 3 anos atrás, qual que era a grande narrativa? Bancão tradicional, esquece, vai tudo falir. 10 anos não vai ter nenhum mais. Nenhum desses. E os lucros continuam bilionários aí, né? Não é isso que a gente vê, porque primeiro que não sei se vai acontecer tão rápido assim. Segundo, o banqueiro é esperto pra caramba. O que a maioria dos bons banqueiros fizeram? Cara, deixa esses negócios revolucionários disruptar o mercado. Boa parte deles vão disruptar o mercado, mas vão quebrar. Ou os que derem certo, eu compro. Pior que é, né? Se você não pode com eles, não lutar contra eles, esteja ao lado, una-se a eles. Então, o Itaú fez isso, por exemplo, com o XP, que disruptou pra caramba o mercado de investimentos, de assessoria. Fez isso agora mais recentemente com a Avenue. Né? Então, só para alguns exemplos, né? Então, acho que fez um bem, tirou aí os banqueiros do berço esplêndido lá, fizeram os bancões tradicionais se movimentar, poxa, até em termos de custos, né? Então, reformulando toda a estratégia de agências, por exemplo, né? Hoje até as agências do Itaú, Santander também são muito mais
sexys, vamos dizer assim, né? Não tem mais aquela imagem de uma coisa meio quadrada. Não, pô, tem muitos que tem café, tem um ambiente legal, descolado, né? Então, essa estratégia ela tá mudando um pouco. E os bancos tradicionais, eles têm a vantagem de que eles já têm os clientes e já têm a estrutura física. Então, desenvolvendo a parte digital, né? É meio que uma virada de chave. Você fazer o contrário é mais difícil. Você rentabilizar um negócio que inicia para o digital e depois parte... É mais fácil para ele se adaptar do que exatamente, até por conta de capital também. Então, Boa. é difícil você virar um transatlântico, fazer a curva no transatlântico. Essas empresas vão se movimentando devagar, mas obviamente, se ficar parado, se seguir o mesmo curso, cara, bate no iceberg, né? Mas aí é função do acionista, obviamente, identificar essas boas... Se forem boas empresas de fato... Esses executivos estão prestando atenção nisso. Mas aí como é que funciona? Só mais uma dúvida prática aqui, para a gente já mudar para o nosso outro bloco aqui. Por exemplo, eu começo a investir em ações. Sim. Eu tenho tempo de ficar acompanhando tudo isso. Quais opções que eu tenho? Ou eu tenho que ficar de olho o tempo todo, ou eu faço uma mensalidade numa casa de investimento, uma casa de análise, ou eu tenho um assessor para mim. Qual que é a opção para quem é mais pobre de ter ajuda nisso? Sabe? Porque uma coisa é o cara ter 1 milhão e ele tem 8 assessores VIP para ele que leva café na cama pro cara. Outra coisa é o pobre que não tem quase nada e não tem muita ajuda, né? Sim. Tipo, é o quê? Assim, ele tem uma casa de análise ajuda nisso? Cara, a casa de análise pode até ajudar, mas eu sou muito da seguinte coisa. O bom investidor, ele não é aquele que fica acompanhando a ação diariamente. O preço ele é extremamente importante, óbvio, mas não é aquilo que você vai ficar acompanhando. Não é para você perder o seu sono, parar tudo que você está fazendo e só olhar o home broker, virar um louco. Não. Boa parte da sua tarefa é, cara, sai desse negócio de fofoquei, subcelebrities, cara, tira essa meia hora que você fica lá no Instagram ou só assim lá no TikTok. Pô, vê um conteúdo legal no YouTube. O YouTube hoje é uma grande ferramenta de estudo. As pessoas usam muito o YouTube. Claro, né, você precisa filtrar de quem está consumindo conteúdo, mas o YouTube tem muita coisa de graça. Você se informar diariamente, pô, ler um jornal, não precisa ser o físico, claro, mas ler notícias, se manter interessado. Isso é muito mais importante, fazer um pouquinho por dia, do que você ter que ficar bitolado olhando o preço, sobe e desce todo dia, querer pegar ali o menor preço. Cara, isso é impossível para quem trabalha. Não tem como. Então, o que a gente se preocupa muito nessa estratégia? De você tem que saber o preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar por essa ação? É isso que você tem que se preocupar. Vamos supor, então, como é que a gente faz isso? Eu exijo das boas empresas que eu tenho na minha carteira, que elas me paguem ao mínimo, é o critério, assim, mínimo, 6% ao ano de dividendos. Esse é um critério que está no estudo, enfim, da estratégia, nasceu lá atrás, a gente trouxe isso até hoje para não perder o parâmetro. 6%. O que eu faço então? Eu pego... 6% de quanto eu tenho lá. Se eu tenho R$1.000, 60 conto no mínimo de dividendo. Do meu... 6%, aliás, não é em função do que você botou. Vamos lá, eu vou explicar. É a rentabilidade mínima que eu exijo. Eu começo essa conta por quanto a empresa me paga de dividendo por ação. Tá? Deixa eu pegar os detalhes aqui, que eu sou péssima para conta de cabeça. Então, se a empresa me distribui R$1 de dividendo, eu divido pela minha taxa mínima esperada, 6% ou 0,6%, o máximo que eu poderia pagar por essa ação é R$16,66. Onde que eu acho esse valor? Aí. Cara, você entra no Relações com Investidores, você faz a média, quanto essa empresa pagou ao ano em dividendos por ação, e você divide por 6%. E esse vai ser o mínimo para você considerar, ok, vou investir aqui. Esse é o máximo, é o teto máximo que você pode pagar. Se essa empresa, você entra lá, é o dia de você fazer, pô, você suou lá, conseguiu guardar R$100 que você não vai usar no curto, no médio prazo, você quer pro seu futuro. Você pegou esse 100 conto e foi ver lá que, sei lá, uma empresa X está custando R$10. E você viu que o teto dela é 16. Você compra. Tá abaixo do teto, você compra. Claro, né? Você entendeu o que a empresa faz, tal. Então, você não precisa ter a ânsia de aprender tudo de uma vez só. Isso é impossível. Vai aos poucos, comece a entender quando best. Tá, e nesse sentido, a estratégia de vocês, a gente pode dizer que ela é mais
prática e menos trabalhosa? Muito menos trabalhosa no operacional. Aham. As pessoas dão muito valor ao operacional, às casas de análise, fazer 1000 cursos de gráfico, e se preocupam muito pouco em, por exemplo, entender, ó, coisas que eu já ouvi, por exemplo, sobre a Klabin, que eu estou sempre falando aqui. Ai, mas a Klabin é de papel, imagina, o papel de imprimir está acabando. Mas, cara, a Klabin não faz papel para impressão. Então, assim, o cara tira muito tempo da análise dele para entender o que a empresa faz e gasta muito mais tempo ali em tentar descobrir o caro, o barato, qual que vai ser o mínimo, onde é que eu acerto, prever o futuro. Se preocupa muito mais com o desnecessário. Mas é impossível então você prever para onde vai. Exemplo, né? Eu estou dando um exemplo. Mas aí a Klabin, por exemplo, ela faz outras coisas porque de fato, né, se usa cada vez menos, né? Mas, por exemplo, você falou que embalagem ela faz? Isso. Embalagem já é uma coisa que se usa muito, papéis então. mais nobres, né? Papel cartão, principalmente. Você vai no mercado, lá no churrasco você compra, sabe aquele pack, assim, que vem da cerveja? Cara, aquele papel especial, aquele papel cartão, é Klabin. Ah, é? Isso tem um alto valor agregado. Tá. Papéis especiais de alto valor agregado, né? Não é papel simples de impressão. Tá. Então, você tem 4 segmentos na Klabin. Você tem o florestal, celulose, que quer dizer, você vender a fibra, né? Enfim, pode ser fibra longa ou curta. Ou ela pega essa celulose e ela mesma transforma em papel cartão, craftliner, etc. E embalagens, que é o que a gente chama de container board, que sim, é a caixa que quando você compra no Mercado Livre, chega Que tem o tempo todo, né? o tempo todo. E o que mais cresce é e-commerce, né? Diga. Tá dando uma olhada aqui, ó. Klabin, 1899. O que é? Foi criada. A fundação, cara? Centenária. 124 anos. Da hora, hein? Sobre o mesmo controle Então, familiar. assim, Já sobreviveu a muita coisa, né? Guerra. Olha, duas guerras, olha. Interessante, muito bom. Meu, vamos dar...